Vai voltar a falar a partir de agora, novamente, do acidente envolvendo uma aeronave de pequeno porte em Minas Gerais. De acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é um modelo EMB 721C, fabricado em 1979, um avião monomotor, que bateu no muro, na parede de um condomínio residencial da capital Belo Horizonte no início da tarde de hoje. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de 2 pessoas. Antes do acidente, o piloto chegou a informar a torre de controle do aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades durante a decolagem. 5 pessoas estavam a bordo da aeronave no momento da queda. O piloto e um dos passageiros morreram ainda no local. Outras 3 vítimas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital João 23. Segundo a ANAC, a aeronave não tinha autorização para operar como táxi aéreo, ou seja, não poderia ser utilizada para o transporte comercial de passageiros ou cargas. A Força Aérea Brasileira informou em nota que iniciou a investigação para saber o que foi determinante para este lamentável acidente em Belo Horizonte. Aliás, isso aqui é uma informação importante, em relação à aeronave de prefixo Papa Tango. O que está mais ali? Qual é o prefixo? Volta lá, diretor, aí. Está aí. É uma aeronave de pequeno porte, data da validade do CVA. Está vencido, Rapaz, volta lá, diretor. Aí. Venceu em 2004, é isso? Rapaz, que coisa, meus amigos. Aliás, o certificado de aeronavegabilidade estava cancelado, A aeronave estava bem irregular, Que coisa triste isso, A gente vê ali o esforço do piloto para tentar manter a aeronave em sustentação, desviando de prédios residenciais, fazendo uma manobra que demonstra ali a habilidade do piloto em conduzir a aeronave. E assim, infelizmente, ela acaba batendo, mas ela bate no prédio residencial, mas ela não bate em nenhum dos apartamentos, ela bate ali naquela área onde ficam as escadarias, E isso pode ter sido determinante para termos menos vítimas do que já tivemos. 5 pessoas estavam na aeronave, a gente não sabe se ela operava como táxi aéreo no momento ou era só um voo fretado, mas isso não tira a responsabilidade das pessoas que estavam no comando dessa aeronave em relação ao fato dela estar com o CVA vencido, certificado de aeronavegabilidade cancelado, ou seja, nem podia estar voando, mas estava. E isso diz respeito, inclusive, às manutenções, que são necessárias para manter uma aeronave desse tipo operando. Volta lá naquela tela, diretor. Volta lá naquela tela, passa aí um pouquinho, que eu acho que tem mais coisa aí, nessas informações que são prestadas ali pelo serviço aéreo. Operação comercial, táxi aéreo, não. Autorizada, operação comercial, não. Serviço aéreo especializado, autorizado, não. Voos de instrução, não era autorizada nada, Essa aeronave não tinha que ter saído do solo. É isso mesmo, A aeronave estava impossibilitada de sair do solo, é o que tudo indica desde 2004, assim. Caramba, que situação complicada, E aí se envolveu em um acidente. Caramba, essa imagem deixa a gente aflito, De ver ali o operador do voo, piloto, copiloto, numa luta, travando uma luta ali para manter a aeronave em sustentação, em voo, desviando a aeronave ali dos prédios residenciais maiores e mais altos, na tentativa de encontrar um lugar menos complexo para fazer o pouso de emergência, não conseguindo, bate ali contra um prédio residencial, mas bem no meio ali da área de serviço das escadarias desse prédio. Infelizmente, 2 mortes. Uma dessas mortes, segundo o Corpo de Bombeiros, é do piloto da aeronave.
Olha, pessoal, um motorista perdeu o controle do carro que dirigia e acabou caindo em uma vala na área do Nova Cidade, na zona norte da capital amazonense. As imagens estão aqui na tela, local onde isso aconteceu. O motorista, evidentemente, não verificou que havia essa vala ali naquela área onde estão fazendo a expansão da rede de distribuição de gás natural. É uma área que está sinalizada, mas ele não deve ter observado isso, perdeu o controle do veículo e olha onde o carro dele foi parar. Reportagem conta melhor como tudo aconteceu. Vamos ver. De acordo com os vigilantes da empresa responsável pela obra, o acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira, mais precisamente por volta de meia-noite. Um motorista, até o momento não identificado, trafegava aqui pela Avenida Margarita, no sentido bairro, na zona norte de Manaus, quando perdeu o controle do veículo, avançou o canteiro central e caiu aqui dentro da vala aberta para a passagem do gasoduto. Esse motorista, de acordo com informações divulgadas por testemunhas, chegou a ficar preso aqui com o veículo, que ficou prensado entre a vala. Rapidamente, ele conseguiu sair pela janela do passageiro. E um detalhe que chamou muita atenção das pessoas que estavam aqui no local é que esse motorista pediu um Uber Moto e foi embora, abandonando o veículo. Agora, ao amanhecer do dia, os representantes da empresa responsável pela obra, a Cigás, chegaram ao local. Eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram que por conta desse sinistro, a obra acabou sendo interrompida. Agora vão precisar acionar equipes da perícia, da polícia e também uma equipe de guincho para fazer a retirada deste veículo. E aí, pessoal, como eu disse, né, a primeira imagem que eu mostrei ainda estava no período noturno, né, ainda estava escuro. E aí você acaba deixando passar toda a sinalização. Mas nessa última imagem que nós mostramos aqui, que eu vou pedir para recuperar e colocar na tela, durante o dia, dá para ver claramente que a área é muito bem sinalizada, existe vasta sinalização no local. Agora, o que levou o motorista a perder o controle do veículo e avançar nessa vala que fica ali para a instalação da tubulação de gás, a gente ainda não sabe, é coisa que vai ser investigada, mas importante dizer é que a obra foi paralisada porque para continuar tinham que retirar primeiro o veículo. Acho pouca sinalização aí, né, gente? Tem muita sinalização. Eu já passei por esse local algumas vezes, pude testemunhar que tem sinalização de sobra, né? Falta realmente cuidado do motorista ao se aproximar de uma área que está em obras e que oferece perigo de acidente. Isso não aconteceu e está aí o resultado, né? Tiveram que tirar o carro do motorista lá de dentro da vala destinada à instalação da tubulação de gás. Isso! Quer ficar por dentro de todo o universo da programação de A Crítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!